Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente para o nosso canal. O vídeo de hoje é um desenho comentado, ou seja, eu pego um desenho que eu fiz e faço alguns comentários relacionados não só à parte técnica, como também sobre alguns recursos utilizados. O desenho que eu estou trazendo aqui hoje, ele vai para a capa de um sketchbook que eu vou estar lançando na loja daqui a alguns dias. E ele é voltado aí mais para o pessoal que gosta de mangá, mais especificamente para o público feminino, na verdade. Então aqui, pessoal, esse desenho eu fiz ele no método mais tradicional mesmo, né, que é a mão. Digitalizei e estou colorindo aqui no Photoshop, ok? Só que na verdade, para esse vídeo, eu vou estar comentando sobre os layers que eu utilizei para criar estas cores do desenho mangá no Photoshop, ok? Então, começando aqui, ó, eu gostaria de falar que geralmente o desenho mangá ele possui aí uma cor base, né? Igual a gente pode ver, por exemplo, esse verde turquesa, e também uma cor mais escura, né? É a mesma cor mais escura, igual aqui tem o verde turquesa puro, né, saturado, e também tem o verde turquesa, só que mais escuro. E isso funciona para as outras cores também, ok? Então eu vou comentar aqui desde o primeiro. Vamos começar aqui com o layer ruído. Para que serve esse layer? Esse layer aqui, ele tem a seguinte função: deixar o desenho com um aspecto mais tradicional, mais rústico, porque sem ele, ó, as cores que eu coloquei, o desenho fica muito limpo, as cores, né, muito lisinho, fica muito artificial. Então, para quebrar um pouco isso, eu utilizo esse layer de ruído, ok? Que é uma cor branca, na verdade, com alguns pontos mais cinza. Depois eu coloco a opção Multiply aqui, né, para dar esse efeito, que é multiplicar. Depois eu tenho o segundo layer, aqui ó, tá escrito cinza, que na verdade é o esboço aqui dessa folha que esse chip está segurando. Então olha lá, ó. É bom destacar também que eu utilizei um certo ruído para dar um efeito aqui de lápis, né, porque afinal é o desenho que essa personagem fez. Depois desse layer eu tenho o layer reflexos, referente à iluminação de algumas partes aqui do desenho. Então tenho aqui, ó, a luz bateu no cabelo da personagem e volta para o observador. Isso vale para outros lugares. Tem o cabelo dessa personagem, desse outro, inclusive os olhos da personagem. Ele é feito só com a cor branca mesmo. Depois eu tenho um layer aqui de texto, referente ao texto aqui do balãozinho, né? Até porque ela está pensando aqui no que vai desenhar. Então esse aqui é só para isso. Depois eu tenho o layer balão, referente ao contorno e ao preenchimento desse balão, tá? Depois eu tenho dois layers, traço escuro e traço claro. Um está habilitado, o outro está desabilitado. Por quê? Esse traço mais claro eu utilizei para criar um efeito um pouquinho mais realista no desenho. Se eu utilizar, por exemplo, um traço escuro, ó, ele fica bem menos realista, né? Fica mais com cara assim de desenho feito à mão mesmo, tá? Então vou desabilitar aqui o traço escuro e deixar isso daí. Repara que esse traço claro, ele não é uniforme o preenchimento, tem partes mais escuras, tem partes mais claras, e ele tem um tom aí meio bege, né? Tá. Depois deles eu tenho as cores que eu falei, ou seja, uma parte mais escura e uma parte mais clara para cada parte. Então eu tenho aqui a sombra do lilás, né? Olha lá, tá no cabelo da personagem, né, que é as sombras, e também tá o sapatinho aqui da outra. E aqui a parte principal, que é a cor base do cabelo dela. Depois eu tenho o rosa da boca das duas personagens. Ele não tem sombreamento no caso, né, uma cor chapada. Depois eu tenho aqui o verde. O verde eu não criei layers separados, coloquei tanto a sombra quanto a cor base num layer só, porque é pouca coisa, então eu não vi a necessidade. Em seguida eu tenho aqui o cinza, né, que seriam as sombras tanto do sketchbook quanto aqui da borrachinha. Tem algumas outras partes também que aparece ele, né, que tem o olho aqui da personagem, né, e até o sorriso aqui do chibizinho. Depois eu tenho o azul sombra e a cor base do azul, ó. Aqui é a cor base e aqui é a sombra do azul. Já o amarelo é para os brincos, para dar o efeito de dourado. Então eu tenho aqui, ó, a parte mais escura e a parte mais clara, ó.
Depois eu tenho o bege, né, que se refere à ponta do lápis, que é tem a parte aqui mais escura e a parte mais clara. E depois eu tenho uma cor que eu nomeei aqui como pêssego sombra, que é uma cor uniforme que eu utilizei para fazer as sombras da pele, né? E depois eu tenho o pêssego base, que é a cor da pele principal, e essa possui gradiente. Então tem algumas partes que são mais escuras, mais claras e mais escuras, ó. Depois eu tenho a cor preta, né, que é tanto da camiseta aqui do chip de cima quanto do chip de baixo. Ela também é uniforme, não tem gradiente. Depois eu tenho o rosa sombra, né, a sombra do rosa, relacionada aqui ao vestido da personagem. Depois eu tenho o rosa, que é a cor principal do vestido dela. Em seguida eu tenho o verde turquesa, né, que no caso aqui é a parte da sombra. E também tenho o verde turquesa, que é a cor base principal. Esse não tem gradiente, é uma cor uniforme. Em seguida aqui eu tenho uma sombra laranja, né, que é o cabelo ruivo aqui da personagem. Então é uma cor uniforme também. Tem o laranja, que é a cor base, mas esse daqui possui sim gradiente. Tem a parte mais escura e a parte mais iluminada aqui, né, que é por causa da luz. Depois eu tenho a sombra do marrom, que é aqui desse personagem, né, e tem também a cor principal base do cabelo dela. Então esse aqui possui gradiente, tem umas partes mais escuras e umas partes mais claras, seguindo, lógico, o efeito de iluminação. Depois eu tenho aqui o branco, tanto para o sketchbook, quanto também para a folha que foi arrancada aqui do sketchbook. Aqui no final eu tenho dois layers, que é o fundo. A parte mais ao fundo do fundo e a parte mais à frente do fundo. Nesse primeiro fundo aqui, ó, eu tenho cores da azul cobalto, azul marinho e as estrelas, no caso, né, são esses pontinhos brancos. Alguns são meio amarelados, outros são azuis, tá? Então eles são meio desfocados para dar esse efeito aí de distância também da luz. E no fundo aqui tem obviamente o fundo, que eu fiz em marrom mais escuro e um marrom mais claro, ok? Então, no geral é isso, né? É bom destacar aqui que o desenho mangá eu também utilizei traço variável, que ele possui partes mais largas e partes mais finas, justamente para dar esse efeito característico do mangá, do estilo variável. Antes de encerrar esse vídeo, eu não poderia ficar sem falar sobre o certificado, pessoal. Chegou o nosso certificado do Top Blog 2015. A gente ficou em segundo lugar na categoria Arte e Cultura, né? Através do júri técnico. Então, gostaria de mostrar para vocês aqui e também avisar que em breve eu vou estar pendurando aqui no nosso cenário. Só vou colocar uma moldura e logo pendurar ele. Muito obrigado a todos que votaram aí e ajudaram a gente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, né, que ajuda bastante. Se você por acaso é novo no nosso canal, não esqueça de inscrever-se. Até mais!